Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, esta é mais uma edição do programa Direitos Fundamentais. Obrigada pela sua companhia. Neste programa de hoje, a nossa tarefa é refletir sobre o direito à liberdade de expressão, compreender sua vinculação à liberdade de imprensa, problematizar o papel do jornalismo e das novas formas de circulação de opinião e informação, observar questões jurídicas, filosóficas e contemplar uma dimensão coletiva desses direitos. Para a gente fazer essa conversa, estão conosco hoje aqui o João Brandt, que é diretor do Instituto Cultura e Democracia, doutor em Ciência Política pela USP, com mestrado em Regulação e Políticas de Comunicação. Foi secretário executivo do Ministério da Cultura, é pesquisador e consultor em políticas de comunicação, internet e cultura, já tendo prestado consultorias à Unesco, Fundação Ford, Global Partners, Observacom, entre outras instituições. Conosco também Morelli, que é graduado em Direito pela PUC, com pós-graduação na Universidade de Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha, e especialização em Direito Constitucional. Atualmente é sócia no escritório de advocacia Paes Ferreira e Advogados Associados e atua na área do direito público, vai nos trazer aqui uma visão teórica e jurídica sobre o tema. Bom, no âmbito do STF, segue em tramitação o inquérito 4874, que investiga a existência de organização criminosa voltada a atentar contra a democracia e o Estado de Direito no país. A milícia digital investigada utiliza como justificativa e defesa o direito à liberdade de expressão. E já que faremos essa incursão, então, em terreno tão caro, né, a democracia, que é o nosso objeto sempre aqui, esse terreno das liberdades, proponho começarmos a pensar na viabilidade da existência de direitos absolutos, seu grau de diferenciação daqueles que podem ser relativos, e como se inscreve esse direito à liberdade de expressão sob essa perspectiva. Então, convido, né, o João e a Elisa. Começamos contigo, Elisa, para nos trazer assim, conceitualmente, do ponto de vista jurídico, como é que a gente pode abordar esse assunto. Boa tarde, Sandra, boa tarde, João, e todo mundo que está nos assistindo. Primeiramente, evidentemente, eu agradeço o convite, a acolhida para estar aqui. É sempre uma honra participar desse espaço que tem como objetivo máximo a consolidação dos direitos fundamentais. E em ano de eleição, a gente entende que esse tema ele é chave para proteção de todo o processo eleitoral, e então eu humildemente trago algumas pinceladas assim teóricas para a gente ter como ponto de partida, sempre deixando o foco maior na contribuição do João, que está elaborando um trabalho muito importante na consolidação de algumas políticas que também vão garantir esse processo eleitoral rígido. Então, essas premissas que eu queria trazer, com base em alguns estudos de algumas professoras, assim, uma professora chamada Fernanda Carolina Torres, que ela discorre sobre a liberdade de expressão como um conjunto de direitos relacionados às liberdades de comunicação e de modo a proteger aqueles que emitem e que recebem informações, críticas e opiniões. A gente pode abarcar, falar dessas liberdades em sentido estrito, pensando na manifestação do pensamento, da opinião, a liberdade de criação, de imprensa e o direito à informação. Então, é um conjunto de direitos, formas, processos, veículos, e que abarca, assim, tentando traduzir minimamente o direito de informar e ser informado, o direito de resposta, o direito à réplica política, a liberdade de reunião, a liberdade religiosa. Então, como todo direito fundamental, ele é um valor moral incorporado, compartilhado pela comunidade e que migra do plano ético para o plano jurídico. Então, partindo de uma perspectiva, por assim dizer, axiológica dos direitos fundamentais, a gente entende que a interpretação sistemática ela é essencial para compreender a amplitude dessa garantia, quais são os limites dela. Então, eu até faço esse introito muito rápido para passar a palavra para o João, para a gente discorrer um pouco sobre o posicionamento mais recente assim, dos ministros do Supremo, que tem se debruçaram sobre esse tema com muita preocupação com relação a esses limites.
destacando até as palavras do ministro Barroso, que as liberdades públicas elas não podem servir como biombo para criminalidade. A gente sabe quais foram as repercussões jurídico-políticas do mau uso do direito, ou, aliás, de abusos relacionados a essas liberdades no processo eleitoral de 2018, e o que a gente pode fazer dentro dos nossos limites ou provocando as instituições para evitar que essas questões se repitam agora em 2022. Então, a gente vai ter essa conversa aqui despretensiosa. Eu passo agora a palavra para o João para a gente seguir conversando e daqui a pouco também volto a falar mais um pouquinho para a gente seguir nesse diálogo. Bom, boas tardes, manhãs, noites, não sei que hora que as pessoas estão nos assistindo. Também agradeço muitíssimo, Sandra e Elisa, a oportunidade de estar aqui e dialogar sobre esse tema. Eu acho que ele é um tema fascinante, a discussão da liberdade de expressão, justamente porque ela lida com essa dimensão que a Elisa estava falando, que, de certa forma, transpõe uma dimensão quase que própria da natureza humana, o ser humano como um ser comunicativo, e, portanto, a liberdade de expressão quase como uma dimensão constitutiva nossa como humano, para dentro de um cenário em que ela foi sendo afirmada ao longo dos séculos, né, especialmente a partir aí, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como um direito fundamental. Isso esbarra depois na Declaração de 48, também com um formato bastante robusto, eu acho, de defesa da liberdade de expressão, e, ao mesmo tempo, ela precisa o tempo inteiro ser pensado como um direito não absoluto e, portanto, como é que você lida com a colisão da liberdade de expressão com outros direitos. Eu ressaltaria que essa colisão não é só com o direito à dignidade da pessoa humana, as questões todas de discriminação, discurso de ódio, etc., mas, em alguma medida, há uma colisão interna entre uma dimensão individual e uma dimensão coletiva da liberdade de expressão, e talvez esteja aí o tema fulcral da maneira como este debate está acontecendo hoje. Acho que vou tentar me explicar aqui para sair e dar alguns exemplos. A liberdade de expressão individual nós conhecemos bem e ela tem muito a ver com a nossa capacidade, o nosso direito de transmitir, difundir informações por quaisquer meios, etc. E isso está muito ligado a essa noção mais quase principiológica. Mas, ao mesmo tempo, tanto o Sistema Interamericano de Direitos Humanos como o Sistema das Nações Unidas, ele foi consagrando a perspectiva da dimensão coletiva da liberdade de expressão, que, no fundo, é a que relaciona a liberdade de expressão e democracia, que basicamente é o seguinte: não interessa só que as pessoas possam falar, mas elas precisam conhecer as diferentes opiniões, diferentes perspectivas, diferentes ideias e pontos de vista da sociedade. E isso é uma condição para que a sociedade esteja bem informada, e a sociedade estar bem informada é um pilar da democracia. Então, esse caminho, que no fundo relaciona a liberdade de expressão e democracia, ele talvez seja menos relacionado a uma dimensão mais principiológica, mas ele é absolutamente fundamental, consagrou-se no Sistema Interamericano desde 1985, e eu acho que ele faz com que a gente tenha que olhar, por exemplo, um cenário em que muitas vezes os levantamentos têm mostrado que boa parte das informações disponíveis e consumidas pelo público hoje são falsas ou enganosas. A gente tem que parar para pensar o que isso significa do ponto de vista da garantia dessa dimensão coletiva da liberdade de expressão. Ou seja, se boa parte das informações que eu tenho, que estão disponíveis para mim e que eu efetivamente consumo, são falsas ou enganosas, significa que a sociedade não estará bem informada. Então, passa a haver uma colisão entre liberdade de expressão na sua dimensão individual e a liberdade de expressão na sua dimensão coletiva. Quer dizer, eu não posso defender o direito de mentir deslavadamente como parte do meu direito à liberdade de expressão individual. Esse é um debate super rico, né? O quanto a liberdade de expressão está vinculada ou condicionada a uma expressão da verdade. Ele é super delicado também, porque, de certa maneira, você não pode ter donos da verdade permanentes ou um arbítrio privado permanente sobre a verdade, mas já ficou claro, e acho que tem decisões no STF, no STJ, enfim, que ressaltam que o discurso de mentira, ou de um fato que sabe-se mentiroso, ele não está protegido pelo direito à liberdade de expressão. Então, acho que tentei aqui
de certa maneira, tratar algumas questões conceituais, mas que eu acho que tem a ver com os desafios contemporâneos em relação ao tema. Pois é, João. Então, tu nos traz essa perspectiva, né, da liberdade de expressão numa dimensão mais coletiva, que, em síntese, é o que hoje está mais iluminado no debate público, né? Porque a dimensão individual, como tu mesmo coloca, né, no texto que está no nosso portal aqui, né, do Direitos Fundamentais, ela costuma sempre, né, estar mais em evidência do que essa dimensão coletiva. E teríamos valores, então, para qualificar essa dimensão, né? Os valores da pluralidade, por exemplo, seria um deles. Mas o valor da verdade e da veracidade já entra num campo mais problemático, ou seja, né, quais são as instâncias verificadoras da verdade que poderiam afirmar, não, esta opinião é verdadeira e, portanto, né, há esse direito para que ela possa ser expressa, enfim. E aí eu queria, claro, puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha, que a minha lente sempre é mais voltada, né, para o jornalismo. A gente pode afirmar, né, que a liberdade de imprensa, que também é tão reivindicada, né, pelos órgãos de imprensa, e como um fator também qualificador, né, da democracia, ou seja, uma imprensa livre, né, ela caminha, né, junto com a afirmação da liberdade de expressão. Vocês entendem que a gente poderia dizer que hoje está bem mais complexo, porque, de certo modo, o jornalismo, ao reivindicar para si isso, ele também precisa obedecer a uma série de critérios, de valores, uma deontologia profissional, ou seja, né, eu vou reivindicar a liberdade de expressão, mas eu preciso dizer a verdade, né, eu preciso dar espaço para outras expressões, para o outro lado da história, eu tenho que ouvir mais uma versão, né? Enfim, tem uma série de critérios, né, que precisam ser atendidos pelo jornalismo. Mas como hoje a gente tem uma forma de produção e circulação da opinião que não necessariamente, né, se abriga no jornalismo, mas chama para si esse direito a essa liberdade para comunicar, ou seja, a gente percebe que não que esses norteadores que o jornalismo mal ou bem precisa, embora tenham muitas distorções, muitas manipulações, mas mal ou bem precisa prestar contas de algum modo. E esses outros modos, né, de produção de informação, de circulação, eles não precisam se remeter, né, a esse conjunto de valores, né, consagrados, né, a esse ethos, ao campo jornalístico, mas reivindicam essas mesmas liberdades, né? E aí, se a gente olhar para os últimos casos no Brasil, e inclusive juridicamente, a gente vai ver que quem, né, detém esses blogs, que muitas vezes são blogs para disseminação de rumores, de boatos, de mentiras realmente manipuladas, eles, não, mas eu estou que é isso? A democracia está em risco, tem perigo, cadê a liberdade de expressão? Eu estou informando. Né? E isso gera, inclusive, mais dificuldades para as decisões jurídicas, né? Que acabam transbordando para outros produtos, né? De arte, de cinema. Então, a gente vê que está muito confuso. E muitas vezes nos trazem ainda, né, exemplos de outros países. Mas nos Estados Unidos você pode defender o nazismo, que está tudo bem. Pode defender a supremacia branca, porque ele é um direito absoluto, né? O direito à liberdade de expressão. E aqui não é. Né? Ou seja, posso fazer um gesto, né, que saúda, né, um regime que eliminou milhares de pessoas e que desumaniza, que compreende que o inimigo precisa ser aniquilado. Isso é aceitável? Não é aceitável? No meio de comunicação pode, não pode, mas num outro blog que não está dentro, né, desses parâmetros. Então, me parece que nessa discussão desse território das liberdades, né, fica cada vez mais complexo esse debate. Então, eu queria, com os olhares de vocês, a gente olhar para esses cenários que a gente tem mais imediatos, né, desses territórios da liberdade dentro de um ambiente bastante caótico, onde o jornalismo não tem mais a premissa de narrar o mundo, né, nem esse contrato,
discursivo de que eu vou contar como as coisas acontecem e ser cobrado por isso, né? A gente tem agora outros narradores, ou outras narrativas, como se costuma dizer. Eu acho essa questão, Sandra, a questão fundamental. De certa maneira, entender essa transição o que a gente teve no pós-guerra, né? Era a prevalência do jornalismo profissional como organizador da esfera pública, do ambiente informacional, chame-se lá como preferia. E, de certa maneira, isso aconteceu e prevaleceu até 2010, até talvez o começo dessa década de 2010. O que acontece a partir da tomada de espaço e de atenção das pessoas pelas redes sociais é que, de fato, você abre mão de tudo que a gente tinha construído em torno dessas questões deontológicas, mesmo que você falou, né, da objetividade, como você falou, são questões normativas, às vezes elas não se realizam plenamente na prática, mas o jornalismo, pelo menos, precisa prestar conta sobre esses pontos. E você vai para um outro ambiente, em que, na verdade, toda a tração do conteúdo, né, o que faz o conteúdo se mover, não é um critério editorial, mas é a adesão do usuário a esse critério, é curtir, compartilhar, encaminhar, etc. Então, isso gera uma desorganização total no ambiente informacional, e bastante grave do meu ponto de vista. Eu acho que, qual que é um dos desafios disso, aí relacionando um pouco com a primeira resposta que eu tinha dado? O sistema internacional e mesmo as legislações nacionais estava acostumado e está preparado para lidar com aquele cenário ali que aconteceu desde o pós-guerra até 2010. Então, onde o jornalismo tem uma certa presunção de veracidade, ainda que a gente saiba que tem casos em que extrapola e cruza a fronteira do fake news, mas eram mais raros, onde pluralismo e diversidade, em alguns países da Europa, são temas-chave e se busca como a partir de regulação, etc. Nos Estados Unidos, até 86, existia a tal da Fairness Doctrine, que fazia com que você tivesse que estabelecer contrapontos no discurso público. Depois, em 86, isso é largado de mão. Mas, então, assim, mesmo nos Estados Unidos, até 86, tinham regras pensando em como é que você estabelecia o pluralismo e a diversidade. Nesse momento, eu diria que pluralismo e diversidade, como o problema que a gente conhecia, ou a ausência de pluralismo e diversidade que a gente conhecia até 2010, deixa de ser um problema tão grave, quer dizer, você passa a ter muitas visões e perspectivas disponíveis, mas a confiabilidade se torna um problema gigantesco. E eu acho que a gente não pode prescindir do jornalismo profissional. O jornalismo profissional, ele não é, eu diria, a liberdade de imprensa, ela é uma garantia que, de certa maneira, ela vem justamente pelo papel que a imprensa tem na questão tanto da liberdade de expressão como do acesso à informação. O acesso à informação é a outra dimensão da liberdade de expressão, que também está ali consagrada no artigo 19 da Declaração e no Pacto, e que o jornalismo talvez seja um garantidor. Então, o jornalismo é uma atividade de interesse público essencial para a realização plena do artigo 19. Só que o que a gente viu acontecer também eu acho que, assim, se você pegar, por exemplo, a DPF 130, né, que tratou da lei de imprensa, o relator era o Carlos Aires Brito, esse julgamento foi em 2011. É uma visão bastante laudatória do papel da imprensa, eu acho que problematizava pouco a discussão de ausência de pluralismo e diversidade, de certa maneira confundia a liberdade de imprensa e liberdade de expressão como se fossem a mesma coisa, e eu acho que nós não podemos tomar isso assim. O titular da liberdade de expressão são todos os indivíduos, e, no fundo, essa visão quase romântica, ela, de repente, é atropelada pelas mudanças todas que acontecem nessa década de 2010. Então, não só a gente já estava com dificuldades de lidar com o problema na complexidade que ele tinha, como, de repente, a gente é atropelado por uma série de mudanças, e nem o sistema internacional hoje, nem regulações nacionais e regionais tem hoje os instrumentos para lidar e proteger e promover a liberdade de expressão nesse novo contexto. Elisa, pois é, nesse cenário altamente complexo, os instrumentos jurídicos que se tem, a garantia, né, de determinados componentes, né, para realizar esses direitos, também se vê que há uma grande confusão, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, né? Seria o termo mais apropriado, mas há controvérsia, né? No mínimo. Acho que sobre isso.
a gente pode dizer que o direito corre atrás da realidade. Eu estava, enquanto eu ouvia o João, pensando que saudades, entre aspas, lá em 2011, eu me lembro quando, nesse curso lá de Toledo, a gente encontrando pessoal de outros países da América Latina, narrando como se dava a imprensa brasileira. Saudades quando o problema era estar na mão de 8 famílias que dominam. A gente foi atropelado por algo mais grave. Assim. Ainda naquela época, o que a gente via? Diariamente, matérias voltadas a criminalizar determinado lado da política e tiveram sucesso nessa empreitada, só que acabaram, aparentemente, eles próprios sendo atropelados por essa narrativa, por grupos informais, digamos assim, de desinformação. E por isso que eu brinco saudade quando aquele era o problema, porque era muito mais fácil de identificar, digamos assim, os adversários da boa informação, de mapear as lutas necessárias para poder estabelecer determinados limites em defesa da democracia, das liberdades, enfim. Agora tem essa zona gris, assim de um intrincado de grupos que acabam no subterrâneo se organizando para propagar essa desinformação, e os próprios veículos de imprensa que a gente tanto criticava e ainda critica em grande medida, porque a gente sabe que aquela campanha de criminalização agora está sendo, digamos assim, desconstituída, mas a gente percebe que as chamadas do contraponto são bem menores do que aquelas lá originais, só que a gente está num cenário muito mais grave, que acaba tendo uma imprevisibilidade das consequências dessa propagação, dessa desinformação, e as instituições acabam sendo convocadas a dar respostas mais enérgicas do que costumeiramente davam, o que pode ser muito bem exemplificado e visto no recente posicionamento do Supremo, que agora acaba, digamos assim, com tintas fortes, né, nas decisões, combatendo aí esses abusos às liberdades públicas relacionadas à comunicação. Eu queria trazer um outro elemento aí desse ecossistema midiático que está em efervescência, em transformação. Né? A gente fala da mídia mainstream, do jornalismo profissional, e, enfim, e das redes sociais, né, que de repente substituíram, né, as celebridades, ou seja, quem tem mais influência, né, quem tem mais número de seguidores, acaba sendo uma autoridade, né, maior que outras, como antes. Mas eu gostaria de trazer um terceiro elemento, que é toda uma organização midiática pública, no sentido de serem aparatos, né, de governos, órgãos e instituições que promovem, que produzem, né, que fazem parte desse sistema comunicacional, dessa rede, né, se a gente olhar o sistema de comunicação pública não no sentido estatal, mas pública, né, no sentido da participação de todos, a gente vai perceber que tem né, essas mídias governamentais que promovem também um tipo de desinformação que é muito sério, muito grave, né? Ou seja, dão versões para os fatos, não se atêm à verdade factual, misturam, né, o perfil da representação política, um perfil pessoal, ou seja, né, quando o presidente ele se comunica na sua live, né, ou na sua conta, né, do YouTube, do Instagram, e concorre, inclusive, com a conta oficial, né, da presidência ou de determinado ministério, né, o que a gente vê é que existe essas ações estão entranhadas, assim, hoje institucionalmente, dentro de um aparato que é um aparato importante, né, se a gente for olhar o tamanho, a dimensão de hoje das mídias que compõem, né, os sistemas públicos aí, do legislativo, do executivo, de outros órgãos, quer dizer, também estão promovendo, né, desinformação muitas vezes, ou informação enviesada, ou opiniões que não se sustentam em nada com a realidade. Ou seja, é um fator adicional mais difícil ainda, né, para ter, de um lado,
né, a compreensão e o controle social que deveria ter, e de outro, ter a resposta, né, jurídica das instituições que são aptas para isso e que a gente, né, acho que como a Elisa falou, acabam respondendo às vezes com ações mais enérgicas, porque a gente vê que eles estão correndo atrás de um problema que eles não aprenderam ainda, que eles não têm domínio sobre ele. Então, eu queria pegar essa dimensão assim, com vocês para a gente ir encerrando, infelizmente, mais aqui para o final da nossa conversa. Eu acho, Sandra, que esse tema ele está, inclusive, em discussão nesse momento no PL 2630, né, que é relatado pelo Orlando Silva, e de certa maneira, ele combina várias questões. Primeiro, tem a dimensão de quão pública é uma comunicação de um agente político com mandato e qual o nível de obrigação que ele tem ali. Quer dizer, ele deveria poder bloquear um cidadão, o presidente da República que se comunica pelo Twitter e usa o Twitter para isso, pode bloquear um cidadão. Como é que você faz com que essa conta, de certa maneira, responda aos princípios da própria administração pública, né? E que, de certa, o que é cobrado dele como agente político ou como funcionário público seja também cobrado dele nesse ambiente. Então, uma parte da conversa eu acho que está endereçada e sendo tocada ali no PL 2630, mas eu diria, com armadilhas. Então, por exemplo, a imunidade parlamentar, né? A Constituição prevê imunidade parlamentar, no sentido, inclusive, de não poder ser processado civil ou penalmente pelas suas opiniões. A jurisprudência foi levando isso para opiniões, obviamente, ligadas, ou expressões ligadas ao exercício do mandato. Não adianta o cara fazer uma expressão racista no shopping e achar que está protegido por imunidade parlamentar. E o PL transfere essa imunidade parlamentar para as redes sociais. O que isso vai significar? É muito possível a leitura de que você não pode moderar esse conteúdo. E aí você entra numa zona super difícil, porque, por um lado, é claro que é muito delicado empresas estrangeiras definindo e recortando o debate público no Brasil, definindo quem pode falar o quê, em que momento. Por outro, também é muito delicado você dar aos políticos com mandato uma licença geral para mentir, já que vem dos políticos com mandato boa parte da desinformação que a gente vê hoje disponível ao público, né? Então, deputados enfim, especialmente deputados federais, estaduais, são muito acionados como força motriz, vamos dizer assim, de campanhas de desinformação. E acho que quem está falando isso, por exemplo, a CPI da pandemia, a hora que quem tiver curiosidade, leia as 200 páginas do capítulo sobre desinformação, e isso está mais do que comprovado ali. Então, eu acho que tem armadilhas e, ao mesmo tempo, tem proteções e garantias que a gente precisa dar e pensar como é que a gente equilibra esses direitos. E, de novo, pensando como é que a liberdade de expressão individual se equilibra com uma dimensão coletiva, portanto, da sociedade bem informada. Elisa? Enfim, o que eu dialogaria é exatamente nessa questão de que é o impacto sobre a coletividade que nos faz ter essa preocupação em estabelecer esses limites, porque a gente não pode permitir, enfim, que a opinião pública seja formada a partir de mentiras, né? E aí, uma provocação final que eu faria, enfim, não que a gente esgote aqui, mas para que a gente prossiga debatendo, é o papel das redes sociais ao estabelecer esses limites, na linha do que o João coloca, muito delicado dar esse poder para essas empresas, ao mesmo tempo a responsabilidade que elas têm em não permitir propagação de discurso de ódio que muitas vezes repercutem na prática em tragédias, né? Como aconteceu em Myanmar, que tem, enfim, representantes da ONU concluem que o papel das redes sociais foi determinante para disseminação de discurso de ódio que acabou gerando práticas violentas, enfim. Então, que a gente siga se encontrando assim agora ao longo desse ano tão estratégico para que a gente se sinta mais resguardados, que as liberdades democráticas relacionadas aos direitos de comunicação fiquem resguardadas e que nós tenhamos que seja possível, a partir das instituições, estabelecer esses limites para que todo debate político-eleitoral tenha mais civilidade, né, do que a gente viu em 2018. Então, a gente se coloca à disposição para seguir conversando e agradece
enfim, a disponibilidade do João para dar a sua contribuição e que sigamos nessas parcerias, enfim, produzindo material para tentar combater, enfim, a política da desinformação. Certamente vocês serão convocados para uma nova conversa, até porque a gente pode intuir que esse tema vai ser fundamental, né, agora neste ano de eleições. Lembrando que a gente tem uma edição aqui, está aparecendo o endereço aí para vocês, direitosfundamentais.org.br, né, na nossa publicação multimídia. A última edição especial é sobre liberdade de expressão, traz um artigo do João, também ali junto com outros autores, e está saindo uma edição nova, então vocês fiquem atentos, se inscrevam no nosso canal e a gente tem um novo encontro na semana que vem. Quero agradecer muito, João, muito, Elisa, certamente nos reencontraremos, porque as coisas estão acontecendo de um modo muito dinâmico e a gente vai precisar abordar de novo esse tema. Eu agradeço quem nos acompanhou aqui nesta conversa. Faça contato conosco, se inscreva, divulgue aí o nosso canal. Até um próximo encontro. Até mais. Obrigada, gente.